corretamente? Então, essa é uma pergunta, conforme eu já mencionei, muito recorrente. Todos querem saber, todos questionam a todo momento, né? Principalmente assim, de uma forma visual, né? Como que eu consigo ver que realmente o produto está tendo um efeito ali na água, né? Então, nós colocamos uma resposta simples aqui, mas eu vou ampliar bastante essa resposta. Então, é o seguinte, o jeito mais simples é pegar a água da torneira, encher em 2 copos. Feito isso, coloque um copo longe do outro e dentro de um dos copos coloque o Sulocimol. Espere por 20 minutos e sinta a diferença. Então, é perceptível a diferença. A partir de 20 minutos é altamente perceptível a diferença, por quê? Porque o Sulocimol trabalhou a água e essa água ficou extremamente mais leve. E eu vou mostrar para vocês o quanto que ela ficou mais leve aqui na sequência, tá? Então, essa situação é altamente perceptível. Você consegue ali no paladar já entender, né, o trabalho que o Sulocimol fez na água. Outros testes podem ser feitos também com o sal. Se você colocar o sal em cima do Sulocimol e experimentar ele depois de 20 minutos, meia hora, em comparação com o sal que não foi exposto ao Sulocimol, você vai ver que ele perde a sua eficiência, perde um pouco da sua eficiência. Ele continua salgado, lógico, né? Mas você vai perceber que ele perdeu um pouco da sua salinidade. A cerveja também é a mesma coisa. O cigarro também, né? A nicotina presente do cigarro ali, ela dá uma enfraquecida. Outra questão que pode ser perceptível é a questão do equilíbrio, né? Aquele teste que nós fazemos do equilíbrio. Se a pessoa estiver segurando o Sulocimol, realmente ela vai ter um equilíbrio fantástico ali, ok? E então todas essas situações elas são utilizadas aí como exemplo de que o produto está funcionando, de que o produto está tendo a sua eficiência. Mas tem outras situações aqui que a gente pode comprovar tecnicamente que o produto está tendo uma grande eficiência ali na água. Quais seriam, né? Então, aqui, olha, nós temos um teste que foi feito em ambiente de laboratório, tá? E esse teste foi feito em cima da condutividade da água, a partir do momento que ela foi exposta ao Sulocimol, em comparação com a água que não foi exposta. E vocês podem ver aqui que foi um teste a nível laboratorial, porque foram feitos com 3 amostras diferentes, tá? Justamente para que se pudesse ter uma certeza absoluta da resposta. Foi feito com o melhor equipamento que existe para esse tipo de coisa, que é um equipamento que lê a condutividade em microsiemens. Esse equipamento é encontrado mais em laboratórios específicos para estudo científico, tá? Mas esse teste pode ser feito também com um multímetro comum. Se você tem um multímetro comum aí na sua casa, você pode estar utilizando, né, para fazer esse teste aqui. E como que é feito esse teste? Então, você coloca a água, e aqui foi feito com água potável e foi feito com água deionizada, uma água que desprovida, né, de minerais. Então, você pode colocar a água em 2 recipientes diferentes, e em um dos recipientes você vai colocar o Sulocimol. Após os 20 minutos, você mede então a condutividade dessa água. E conforme vocês vão ver aqui, ó, na água potável, na primeira amostra, então nós temos ali no controle 99,69. E a água que foi exposta então ao Sulocimol, 111,14. Isso aqui, gente, foi feito em estudo científico, tá? Eu estou mostrando para vocês aqui uma planilha que foi feita para ir depois para o estudo científico. Foi feito em laboratório e foi depois lá para o nosso estudo. A segunda amostra, olha lá, 96,63 no controle e 110,45 na água que foi exposta ao Sulocimol. E na terceira amostra, 98,84 e 109,06 na água que foi exposta ao Sulocimol. Então, nós podemos ver que nas 3 amostras diferentes aqui, nós tivemos um aumento da condutividade. Se tivermos um aumento da condutividade, significa que a resistência dessa água
foi diminuída. E ela foi diminuída por uma situação que eu vou explicar no próximo slide, ok? Mas eu quero que vocês tenham em mente essa situação. Nós tivemos um aumento de condutividade porque o silosimol reduziu a resistência presente ali na água. Então, nós temos uma condutividade maior nessa água a partir do momento que a resistência cai. Agora, na água deionizada, e aqui entra o ponto importante, tá? Porque na água potável nós temos ali a presença dos minerais, ok? Na água deionizada, não. A água deionizada já é uma água desprovida de minerais. Então, ela se chama deionizada por isso. Ela não tem minerais em hipótese alguma, e não pode ter. O que seria água deionizada? É aquela água que nós colocamos na bateria do carro, só para vocês entenderem. Ela tem que ser uma água desprovida de minerais. Então, nessa água, nós tivemos um resultado, inclusive, maior na questão da condutividade. Olha lá, amostra 1, 4,89 para 7, 4,82 para 8,25, 4,44 para 8,97. Então, na água deionizada, essa água desprovida de minerais, nós tivemos uma condutividade muito maior. Por quê? Porque a resistência, né, reduziu drasticamente na água deionizada. Aí, por que isso acontece? Então, vem aqui o próximo slide, onde nós vamos agora entender o porquê que essa situação acontece. E aqui vocês vão entender também o papel, o grande papel que os minerais têm, né, na água. Por isso que nós colocamos, então, o top H+. Aqui vocês vão entender direitinho esse assunto. Então, aqui, olha, vocês viram um teste feito em laboratório, que foi para o estudo científico, aonde foi testado somente o silosimol. Não foi feito um teste, nesse teste aqui não foi utilizado o top H+. Então, foi uma água, né, potável, que foi submetida somente à magnetização. Agora aqui, nós temos, nesse laudo do laboratório Falcão Bauer, tá? Nós temos o complemento da explicação. Perfeito? Então, por que a resistência da água diminuiu drasticamente no teste anterior que eu mostrei para vocês, aumentando a condutividade? Vocês estão vendo aí no grifo em amarelo que a dureza total da água, quando foi submetida ao silosimol, ela foi caindo. Ó. A partir de 20 minutos ela caiu, mas a partir de 1 hora, e aqui nós estamos falando de um teste que foi feito assim, durante 24 horas e checado de 5 em 5 minutos. Tá? Por isso que a apuração aqui ela é feita nesses intervalos de tempo que vocês estão vendo aí, 20 minutos, 1 hora, 3 horas, 5 horas. Então, é para se ter realmente um resultado altamente eficiente. Mas olha lá, o que aconteceu com essa água mineral após a imersão do silosimol por 1 hora? Ok? A água caiu de 9.993 miligramas por litro para 1.536 miligramas por litro. Ou seja, essa água reduziu praticamente aqui 7 vezes a sua dureza. Tá? 7 vezes a sua dureza. É por isso que é altamente perceptível quando nós experimentamos a água que foi submetida ao silosimol em 20 minutos, igual eu falei lá atrás, né? É altamente perceptível no paladar que a água está extremamente mais leve. Então, aqui está a resposta que nos é dada pelo laboratório Falcão Bauer, um laboratório que tem escopo para esse tipo de análise, e é um dos laboratórios mais respeitados no Brasil. Nós mandamos fazer lá justamente para que pudéssemos ter um laudo completamente isento. E aí, nós temos esse resultado fantástico aqui, a redução de praticamente 7 vezes aí na dureza da água. Imagine você agora ingerindo essa água, 7 vezes mais leve. Imagine a hidratação que vai acontecer em todas as células do seu organismo. Todas as células recebendo uma quantidade maior de água. Todas essas células, através dessa quantidade maior de água que está sendo recebida, né,
pelas células ali, recebendo também mais nutriente, porque a água é o único elemento que carrega o nutriente para dentro da célula. Imagine essa quantidade maior de água também, eliminando a toxina das suas células, porque ela faz também, ela retira o lixo tóxico, né, de dentro da célula. Então, essa eficiência que todos nós estamos tendo pela atuação do silocinol, quando a água tem a sua dureza aqui, né, reduzida em praticamente 7 vezes. Mas aí surge a pergunta, por que houve essa redução drástica da dureza da água? Então, para entendermos isso, é importante nós entendermos o que promove a dureza da água, ok? E aqui eu já vou antecipar para vocês, vai vir uma resposta muito importante em uma situação que é recorrente também a pergunta, mas se eu tomar essa água com dolomita, que coloca cálcio na água, eu não vou estar criando cálculos renais? Essa pergunta também é muito recorrente, tá? E é por isso que eu falei que eu vou ampliar a resposta aqui, que vocês vão entender esse ponto também. Então, a resposta a essa pergunta dos cálculos renais é não. Hipótese alguma vai acontecer. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, tá? Toda a situação de trombos, né, que são aí promovidos pelo excesso de cálcio, ela é combatida pela água magnetizada, tá? Combatida. Vocês vão entender aqui agora o porquê profundamente. Olha que interessante aí no grifo, em amarelo, a presença do magnésio, tá? E o magnésio é um dos minerais mais importantes para qualquer organismo vivo. Então, essa água que foi submetida aqui ao estudo, né, ao exame, ela tinha uma presença de 2,412 miligramas por litro do mineral magnésio, tá? E poderia ter também uma presença do cálcio, mas infelizmente esse teste foi feito lá em São Paulo, dentro do laboratório Falcon Bauer, né? Nós só entregamos o produto, o silocinol, e a água que eles fizeram o teste lá, ela não tinha cálcio, era uma água que estava isenta de cálcio, conforme vocês podem ver, o cálcio não foi detectado. Mas se o cálcio estivesse presente, iria acontecer a mesma coisa que aconteceu com o magnésio, porque da mesma forma como o magnésio é bivalente, o cálcio também é bivalente. Então, o mesmo efeito iria acontecer com o cálcio, tá ok? Mas qual foi o efeito, então, que aconteceu aqui com o magnésio, a partir do momento que ele foi submetido à água, ao nosso silocinol? É muito simples, olha aí, o magnésio que estava presente nesse percentual de 2,412 miligramas, depois de 1 hora exposto ao nosso silocinol, ele caiu para 0,373 miligramas por litro. Vocês viram que reduziu o magnésio? E iria reduzir o cálcio também, porque ambos são bivalentes. Ambos, por serem bivalentes, seriam sequestrados ali pela hidroxila e iriam se transformar em 2 novos elementos. Que elementos são esses? Hidróxido alcalino de cálcio e hidróxido alcalino de magnésio. Então, é o seguinte, meus amigos, o ponto importante aqui. Os hidróxidos, eles são absorvidos pela nossa corrente sanguínea. Como são alcalinos, eles vão alcalinizar a nossa corrente sanguínea. Ok? Então, eles não vão se transformar em cálculos renais, conforme as pessoas sempre estão perguntando de forma recorrente. Por quê? Porque ele se transforma em hidróxido alcalino de cálcio, é absorvido pela nossa corrente sanguínea e vai ajudar, porque ele vai estar alcalinizando a nossa corrente sanguínea. Então, qualquer cálcio, né, em excesso, digamos assim, quando é submetido ao silocinol, ele se transforma em hidróxido. Então, ao invés de trazer prejuízo, ele traz um grande benefício. Então, para se transformar em cálculo, né, teria que ser um mineral na sua condição, né, na sua condição de mineral mesmo, na sua condição de cálcio, para se transformar em cálculo. Mas aqui o silocinol trabalha o cálcio
para ele se transformar em hidróxido. Está aqui a prova na frente de vocês. O magnésio que estava lá presente na água reduziu de 2,412 para 0,373. Para onde foi esse magnésio? Para onde foi? Se transformou em hidróxido. E se transformando em hidróxido, ele traz esse grande benefício para a nossa corrente sanguínea, para as nossas células, para o nosso organismo como um todo. É por isso que os resultados que a gente vê aí no organismo das pessoas quando começam a fazer uso do silocinol são resultados extremamente rápidos e altamente eficientes. Por quê? Porque ele está jogando na corrente sanguínea da pessoa que começou a fazer uso ali da nossa tecnologia, um dos minerais mais importantes para qualquer organismo vivo, que é o magnésio. Mas na condição de hidróxido, que segundo o Dr. Arnoldo Veloso, que é um especialista nessa área, ele nos fala que os minerais na condição de hidróxidos, eles entram 3 vezes mais rápido na nossa corrente sanguínea. Então, olha que maravilha que o silocinol faz. Primeiro, ele pega os minerais e transforma em hidróxidos. Segundo, quando ele transformou em hidróxido, ele reduziu a dureza da água. A água ficou mais leve. Nós vamos ter uma quantidade maior de água entrando nas nossas células. Nós vamos ter uma grande quantidade de hidróxidos entrando na nossa corrente sanguínea. E vocês vão ver aqui, tá? Eu falei para vocês dos trombos, né? Mas eu vou deixar essa resposta mais na frente aqui. Vocês vão ver aqui como que nós vamos ter uma atuação muito forte, né, da água magnetizada para combater justamente os trombos. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido esse ponto, por isso que eu falei que eu ia dedicar um tempo maior, né, a essa resposta aqui. Então, dessa forma, aqui, ó, você pode ir lá e fazer um teste com o multímetro. Quando você faz o teste com o multímetro, você descobre, então, que foi reduzida a resistência da água. Se a resistência da água foi reduzida, a partir do momento que ela foi exposta ao silocinol, a condutividade aumentou. Mas a condutividade aumentou por qual motivo? Porque o mineral que estava contribuindo para a dureza da água, e é essa questão aqui do magnésio, né? Ele simplesmente deixou de existir. Ele se transformou num novo elemento. Ele se transformou num hidróxido alcalino de magnésio ou hidróxido alcalino de cálcio. E dessa forma nós vamos ter aí uma alcalinização muito eficiente da nossa corrente sanguínea. Ok? Então, é por isso, não é, que a dureza da água reduziu drasticamente. Porque esses minerais agora serão aproveitados de outra forma, né, nessa água que estamos ingerindo. Espero que essa resposta também, né, ela tenha vindo de encontro aí a esse questionamento que sempre surge, né, a respeito de como se ver o resultado e principalmente a respeito dessa situação. Se estamos ingerindo ali o cálcio presente na água porque o top H+ está atuando, eu não vou ter cálculo renal? Não, muito pelo contrário. Você vai ter uma situação que vai combater o cálculo. E vocês vão ver isso aqui já já na sequência.